É muito comum na prática pastoral as pessoas perguntarem se os tímidos entrarão no reino dos céus. Baseado no texto de Apocalipse capítulo 21, que faz essa afirmação, que os tímidos não entrarão nos reinos dos céus. E as pessoas procuram, muitas vezes, a companhia de um pastor, o conselho do pastor, porque elas se sentem com vontade de atuar na igreja, elas se sentem com vontade de servir a igreja, e muitas vezes elas perguntam: pastor, e agora? O que eu faço? Será que eu não vou para o céu? A nossa conversa de hoje é para responder essa questão. Afinal de contas, os tímidos não serão salvos? Tudo isso é uma grande bola de neve de mal entendidos. Sabe quando a gente é criança e a gente brinca da brincadeira do telefone sem fio, e a gente vai falando e cada vez que alguém conta para outra pessoa, aquilo vai aumentando e tomando uma proporção cada vez maior? Esse versículo ele provoca essa sensação e ele gera uma confusão muito grande justamente por não se entenderem dois princípios básicos. E é justamente esses dois princípios básicos que eu quero esclarecer com você hoje. O primeiro princípio é sobre o temperamento. A gente não tem nenhuma base bíblica para acreditar que uma questão de temperamento vai definir a nossa eternidade. A gente não pode fazer uma relação direta sobre uma pessoa ser mais introvertida e ir para o céu ou para o inferno, se uma pessoa ser mais proativa ou menos proativa. Nenhum traço da nossa personalidade pode servir de parâmetro para medir ou julgar uma espiritualidade a partir disso. Geralmente, a timidez pode ser um resultado de uma triangulação. Então, percebe que eu estou falando? Pode ser, nem toda timidez é consequência disso, mas em muitos casos é uma triangulação entre medo, aquela insegurança de se expor, aquela falta de confiança de dizer, de conseguir se comunicar. Muitas vezes, por trás da timidez, existe um orgulho, uma percepção de que se tem valor e às vezes não se tem a paciência e a coragem de expor. Então, muitas vezes o orgulho está escondido nesse processo de timidez. Lembra que eu estou falando de uma maneira muito genérica, muito geral. E a própria questão de identidade. Então, quando a gente tem esse triângulo, medo, orgulho e identidade, a gente tem uma situação muito propícia para a gente desenvolver a timidez. É claro que traumas da infância, muitas dúvidas também podem ocasionar esse processo, instaurar uma timidez em alguém. O introvertido é uma pessoa que não é expansivo, é uma característica da personalidade, isso não é uma característica espiritual. Chama a sua atenção, no fruto do Espírito Santo, não tem nenhuma indicação de uma pessoa ser mais ou menos introvertida. Então, como a gente já afirmou, ser tímido não faz ninguém ser inferior, nem intelectualmente, nem espiritualmente. Existe ainda um preconceito, e isso vai se multiplicando de geração em geração, de sempre colocar o tímido em desvantagem. Muito pelo contrário, muitas pessoas tímidas realizaram feitos enormes, ganharam prêmios nobres, foram condecorados. Então a timidez não rouba a possibilidade e a capacidade de nenhum ser humano. Se você estabelece uma dificuldade de temperamento como fronteira para a salvação, nós estaremos contrariando o princípio bíblico da salvação pela obra da graça por intermédio da fé. A Bíblia é muito clara em nos ensinar que a salvação é obra de graça. Ele nos concede gratuitamente a graça. Então, recebemos pela fé a salvação que vem de Deus. Então, se a gente estabelece a timidez como um corte para quem está dentro do céu e quem está fora do céu, a gente está simplesmente anulando a graça. Sendo assim, essa graça, esse favor pode alcançar o tímido igualmente, da mesma forma que ele alcança aquela pessoa que é mais extrovertida, mais comunicativa. Então, o primeiro problema a ser resolvido é não confundir temperamento como critério de espiritualidade. Se a gente for olhar
para as listas que falam sobre pecado, como Romanos capítulo 1, Gálatas, quando fala sobre as obras da carne, nenhuma dessas listas mostram ou fala alguma coisa sobre uma pessoa introvertida. Então a gente tem várias listas ao longo do Novo Testamento que falam de pecados, da avareza, da impureza. Não existe nenhuma referência a esse trato, a esse aspecto do temperamento do ser humano. Então a gente tem mais uma vez a ideia de uma crença embutido por trás dessa convicção de uma dependência da perfeição moral. O tímido é menos perfeito, então como ele é menos perfeito moral, ele não vai ter acesso ao céu. Então é muito importante que a gente descortine, a gente desmascare. Muitas vezes as pessoas, os pastores, as igrejas, as pessoas que acabam se identificando com essa ideia, eles acabam escondendo, não intencionalmente, na maioria das vezes, uma dependência da perfeição moral para que eles possam ser salvos. E aí, então, a gente analisa o caso de Timóteo. Pensa comigo. O texto é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e 15. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo se trata de um jovem líder, e esse jovem líder, recebendo esse conselho, a gente pode chegar numa conclusão muito simples. Ele está inseguro por ser novo e ter que enfrentar o relacionamento ou pastorear pessoas que são mais velhas. Isso está gerando uma certa timidez, e o fato de Timóteo ter uma certa timidez de comportamento não o coloca como alguém menos importante, muito pelo contrário. Eu chamo a sua atenção de que um dos principais companheiros de Paulo era uma pessoa tímida. Então a gente tem um exemplo bíblico de que esse argumento não se sustenta à luz de uma análise mais profunda. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 8, a gente ainda vê de uma forma mais precisa. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Percebe que Paulo está empurrando Timóteo, está encorajando Timóteo, para que Timóteo não fique preso, que fique se limitando. Deus não deu espírito de temor, então vai, coragem. Então a gente está se tratando de uma pessoa que tem traços de personalidade, de timidez, e nem por isso ele é um cidadão espiritual de segunda classe, muito menos ele é excluído. Ao contrário, ele foi confiado a importante missão de ser esse ajudador. Diversas vezes Timóteo foi enviado por Paulo no serviço missionário ao longo de suas viagens. Então a gente tem um exemplo muito claro de um personagem bíblico que é tímido, né? Timóteo, o tímido, nem por isso menos espiritual, como a gente já conversou. Ficam algumas orientações. As pessoas que são tímidas, e às vezes elas são confrontadas. Muitas vezes, muitas pessoas com falta de sabedoria usam o texto de Apocalipse para que essas pessoas se sintam culpadas, para que essas pessoas se sintam inferiorizadas. E se você é uma pessoa tímida, eu quero compartilhar essa mensagem com você, porque talvez você esteja com vontade de servir na sua igreja e você se sente desafiado pelo texto de Apocalipse, e às vezes você se sente até tão culpado que isso ainda te paralisa ainda mais. O tímido precisa olhar para o fruto do Espírito e se deixar moldar. Então pensa no fruto do Espírito que está lá em Gálatas, né? O domínio próprio, a perseverança, o amor. Então medita sobre essas coisas e que o Espírito Santo realmente possa controlar a sua vida. O segundo passo, a segunda orientação, então, é buscar comunhão genuína. Pouca coisa pode fortalecer o coração de uma pessoa tímida do que ter amigos mais chegados que irmãos.
Tenha comunhão com seus irmãos em Cristo Jesus. Isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai encorajar você a servir o corpo que você faz parte com ousadia, com graça, mas respeitando as suas características. Timóteo era tímido, mas era um homem de Deus. Da mesma forma, você também pode ser usado no serviço do Evangelho. O segundo passo, ou o segundo problema a ser resolvido é a língua, e isso resolve a questão de uma forma definitiva. A gente esclarece a questão de uma maneira radical. Olha lá o que diz o texto que causa tanta confusão. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Percebe que todos os outros adjetivos não se referem a nenhum traço específico de personalidade. Então não faria nenhum sentido essa palavra se referir à personalidade e as outras palavras serem tão específicas. A gente está falando de incrédulos, abomináveis, homicidas. A gente está comparando um tímido com um homicida? É realmente isso que o texto bíblico quer dizer? Não! A palavra no original é deiros, que pode ser traduzido como medroso ou covarde. Então, quando a gente lê esse texto no original, a nossa interpretação mais adequada seria: essa expressão deve ser entendido como pessoas que são covardes em aceitar o Evangelho. Simples assim, ok? É uma questão de credulidade versus incredulidade. Não é temperamento, né? Olha os incrédulos aqui, né? Os incrédulos, aqueles que não creem, e os tímidos são essas pessoas que são covardes em crer, porque olham e conseguem identificar alguma coisa boa naquela mensagem, mas por algum motivo não tem coragem de se lançar nessa jornada de fé. Então é uma covardia de crer junto com uma incredulidade. E essas coisas sim formam um par como característica de alguém que não será cidadão do reino dos céus. O objetivo do texto, de uma forma muito específica, a gente vê nas palavras de João, quando vai escrever Apocalipse, que é uma advertência aos cristãos covardes, que durante esse tempo de perseguição, que é descrito no livro de Apocalipse, por conta das perseguições, eles se melindram, ou eles resistem, ou eles desistem, ou eles não conseguem se entregar à fé por conta da perseguição. E a gente tem um texto lá de Mateus 16, 25, que ilustra bem esse caso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Mateus 16, versículo 25, ele dá a definição do tímido que não entrará no reino dos céus. É aquele que tem medo, ele é covarde em crer. A lição central, então, de Apocalipse é que em épocas de grande perseguição, e essas épocas virão, que nós tenhamos coragem de expressar, de exprimir a nossa fé em Cristo com ousadia em confiança em Jesus Cristo. Se você já se sentiu culpado por ler Apocalipse 21 e saber que você é tímido e perguntar: o que eu vou fazer? Misericórdia, eu sou tímido, o que eu tenho para oferecer além das minhas limitações? Você precisa saber que o problema não é o seu temperamento, o problema não é a sua timidez. O problema é a sua interpretação desse texto. E essa interpretação do texto que faz com que você seja prisioneiro dessa culpa. Porque nesses dias, cada vez mais, a gente precisa de pessoas que tenham uma resposta de fé, uma resposta de esperança frente a toda a perseguição que a igreja ainda vai sofrer. E mesmo sendo tímido, e mesmo sem saber se comunicar, como muitas pessoas que você vê ao seu lado, mesmo assim você tem a oportunidade e o privilégio de se manter firme diante de Deus, mesmo diante das maiores pressões que você sofrer na sua vida. Lembre-se, o seu temperamento não vai tirar você do reino dos céus, mas uma interpretação equivocada pode criar uma verdadeira barreira na sua caminhada de fé.
Muitas vezes você foi confrontado por pessoas que disseram que o sucesso da sua caminhada cristã estaria em vencer a sua timidez. Essa informação está imprecisa. O que eu quero compartilhar com você, que o segredo da sua caminhada cristã é não se tornar refém de interpretações que prejudiquem a sua caminhada de fé com Jesus Cristo. Por isso, nós do mundo bíblico, reconhecendo, percebendo que muitas vezes na vida dos nossos irmãos e na vida dos nossos alunos, essas barreiras são tão intransponíveis que muitos ministérios ficam paralisados. Com essa percepção, nós desenvolvemos a formação em teologia para que você não seja refém de interpretações que paralisem o teu ministério, mas que independente da sua personalidade, independente do seu temperamento, você possa dar frutos na sua caminhada cristã e que você possa avançar no conhecimento vivo de um Deus vivo. Eu te convido então a clicar no link abaixo e vir nos conhecer. Que Deus te abençoe.